Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, o seguinte: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, a caminhada com Deus é uma jornada construída sobre certezas invisíveis, mas absolutamente reais. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a fé não é apenas um sentimento passageiro ou um otimismo humano, mas uma âncora firme lançada na própria pessoa de Deus. No entanto, um dos maiores perigos que rondam a nossa trajetória espiritual não é a ausência total de fé, mas sim a presença sutil e devastadora da dúvida. A dúvida, quando se instala no coração de quem caminha com o Senhor, opera como uma espécie de força contrária, uma verdadeira fé, eu diria, reversa. Enquanto a fé genuína nos move em direção às promessas e ao caráter imutável de Deus, a dúvida atua na mesma intensidade, porém na direção oposta, canalizando a nossa convicção para o medo, para a impossibilidade e para a ruína. Eu diria que isso ela soa como um paradoxo espiritual muito doloroso. O mesmo coração que diz crer, quando abre espaço para a incerteza, começa a alimentar a certeza do pior, anulando assim a eficácia da sua própria oração. O apóstolo Tiago, nesse texto que acabamos de ler, com uma profundidade teológica fascinante e uma sensibilidade prática impressionante, utiliza a imagem da onda do mar para ilustrar a mente de alguém que duvida. Pense na força de uma onda. Ela não tem direção definida, própria, não. Ela não possui estabilidade e é inteiramente governada pelas circunstâncias externas, subindo, descendo ao sabor dos ventos. Assim é a pessoa que oscila entre a confiança em Deus e o medo do amanhã. Tiago chama esse indivíduo de homem de coração dobre, o que no original bíblico remete à ideia de alguém que possui uma alma dividida, duas mentes que colidem dentro de um mesmo peito. Essa divisão interna, ela tende a gerar na pessoa uma inconstância crônica que afeta não apenas a vida de oração, mas todos os caminhos do ser humano. A teologia de Tiago, nesse texto que acabamos de ler, nos adverte de que a dúvida não é um estado neutro, ela é um agente paralisante. Ela faz com que o cristão perca a sua firmeza territorial e passe a viver como um náufrago espiritual, incapaz de receber as bênçãos que o Senhor tem preparadas, simplesmente porque as suas mãos espirituais estão trêmulas demais para segurá-las. Para compreendermos de forma correta a dimensão exata de como essa divisão interna se manifesta na prática, nós podemos olhar para a emblemática experiência do apóstolo Pedro nas águas do Mar da Galileia, relatada no Evangelho de Mateus. O cenário era de tempestade, as ondas batiam contra aquele barquinho e o medo dominava todos os discípulos. No meio do caos, Jesus aparece caminhando sobre o mar e faz um convite audacioso a Pedro. Jesus diz: "Vem." E movido por um lampejo de fé pura e convicta, Pedro salta do barco,
Naquele primeiro instante, a sua fé desafiou as leis da física e da lógica humana. Enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus, a rocha invisível sustentava os seus pés sobre o líquido instável da água do mar. Pedro andou sobre as águas. Mas o relato bíblico nos mostra a virada trágica desse evento quando o apóstolo repara na força do vento. Ao desviar o olhar do autor da vida e focar na magnitude do problema, a dúvida invadiu o seu coração. E no exato momento em que a dúvida entrou, a fé de Pedro foi anulada e o peso da realidade natural puxou para baixo. Jesus, ao estender a mão para salvá-lo, profere uma frase que ecoa através dos séculos. Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" O problema de Pedro não foi a falta de poder de Jesus, não, nem a gravidade da tempestade, mas a permissão que ele deu para que a dúvida agisse como uma força de gravidade espiritual, afundando o que antes flutuava pela fé. Essa dinâmica onde a dúvida e o medo se transformam em uma força realizadora, às avessas, encontra uma expressão ainda mais profunda na experiência do patriarca Jó. Jó, no auge de sua dor e desolação, após perder os seus filhos, os seus bens e a sua saúde, ele faz um desabafo perturbador no capítulo 3 do seu livro, no versículo 25, dizendo que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. E o que ele receava foi o que lhe aconteceu. Então há uma lei espiritual profunda oculta nessa declaração. O medo e a dúvida crônica funcionam como uma antítese na fé. Uma convicção distorcida de que o mal triunfará sobre o bem, de que Deus falhará ou de que o pior cenário é inevitável. Quando nós gastamos a nossa energia mental e espiritual alimentando o receio e a desconfiança em relação ao cuidado de Deus, nós estamos, de certa forma, exercendo, eu diria, uma fé invertida. Nós estamos, na verdade, declarando com nossas atitudes e sentimentos que o problema é mais fiel e mais poderoso do que o Criador. Jó, em sua humanidade ferida, percebeu que o foco contínuo no terror que ele temia acabou por se materializar na sua realidade. Quando a dúvida e a fé tentam habitar o mesmo espaço, elas se neutralizam, deixando a alma desprotegida e vulnerável às intempéries da vida. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, a grande urgência para cada um de nós hoje é a construção de uma fé convicta, inabalável e centrada exclusivamente no Senhor. Nós não podemos nos dar ao luxo de caminhar com o coração dividido, oferecendo a Deus uma confiança parcial enquanto guardamos um plano de reserva baseado no medo, na dúvida. Firmar os nossos passos sobre a rocha significa decidir de uma vez por todas que a palavra de Deus é mais real do que os ventos que sopram ao nosso redor. Significa entender que as circunstâncias mudam, que as crises vêm e vão, mas aquele que fez a promessa permanece fiel. Nós precisamos fechar as portas da nossa mente para essa fé reversa que sussurra o fracasso nos nossos ouvidos a cada amanhecer. Quando as tempestades se levantarem e as ondas da vida tentarem nos transformar em seres inconstantes, a nossa resposta deve ser um alinhamento total com o alto. Que a nossa convicção seja plena,
que o nosso olhar esteja blindado contra as distrações do medo e que a nossa trajetória espiritual seja marcada pela estabilidade de quem sabe em quem tem crido. Que sejamos firmes, constantes e inabaláveis, sabendo que sobre a rocha, que é Cristo, a dúvida não tem poder para nos afundar. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.